gente, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui mais uma vez para podermos estudar a palavra do Senhor, dar continuidade nesse assunto lindo que é sobre missão. E hoje a gente vai falar sobre missão em favor do meu próximo. E quem está aqui para estudar conosco e poder falar um pouquinho sobre missão conosco? A Karine, que vai falar aqui quem é você, Karine, do que você vive. Conta pra gente quem é você. É nova aqui. Sou nova, uma figura nova, um pouco acanhada, né? Mas Fica à Deus irá vontade. me conduzir, né? Porque fazer como ele fez, né? Com Moisés, ele me formou, então ele vai me dar capacidade de prosseguir aqui, né? Amém. Isso mesmo. E, bom, eu me chamo Karine, eu tenho 32 anos. Nossa, que menti na idade, né? Eu esqueço que eu fiz 35, diminuindo 3 anos. E sou adventista, me batizei através da Débora, né, do esposo dela, o Robert, e é isso, né, atualmente eu tô aqui em Arthur Nogueira, e é isso. Maravilha. Seja muito bem-vinda, Karine. Que o Espírito Santo possa te usar para você poder falar do jeito que você sabe, do seu jeitinho. Eu te conheço há muito tempo, então eu sei que Verdade. você tem total possibilidade aqui de trazer de uma forma bem gostosa, bem leve, a palavra do Senhor. E aí, quem está aqui também para nos abrilhantar é a Débora Prado, minha xará. Débora, eu já sou uma admiradora sua, gosto de estar com você. Você aceita a missão quando a gente fala, Débora, ajuda, você está lá. Então, você é uma serva do Senhor maravilhosa. Fala pra gente aí, às vezes tem alguém que não te conhece ainda. Conta pra gente um pouquinho de você, Débora. Bom, eu também tenho um prazer imenso de participar sempre, né? Como vocês sabem, já estou aqui participando algumas vezes. Eu sou da cidade de São Roque, sou adventista de berço, sou professora de música, tenho uma escola de música e dou aula na rede adventista. E para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, estudando a Bíblia e podendo compartilhar com as outras pessoas, né? O aprendizado nosso de cada dia. Maravilha, Débora. Sejam muito, muito bem-vindas, meninas. Maravilhoso estar aqui com vocês, né? E hoje, como eu tinha falado, nós vamos falar sobre missão em favor do meu próximo e quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente falar com o nosso Deus. Convidar o nosso Criador, o autor de toda essa missão, para estar conosco, para nós iluminar nossa mente, para a gente compreender o que ele quer nos dizer com essa missão em favor do nosso próximo. E eu vou convidar a Karine para fazer essa oração inicial aí para nós. Pode orar para a gente, Karine? Sim, oremos. Senhor Deus amado Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo nome, Pai. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos, com o intuito, Senhor, de, de passar a sua mensagem, a sua palavra, Pai. Mas nós não somos capazes, Senhor, de fazer isso por um esforço humano, porque a tua palavra, Senhor, ela vem de ti, do teu Santo Espírito, e nós queremos te pedir o Espírito Santo, Pai, para que possamos falar, Senhor, de maneira que as pessoas compreendam, assim como Jesus falava, Pai. Ajude-nos a ser um canal de bênção, um canal de comunicação entre o Senhor e as pessoas que querem te conhecer, Pai. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, ajude-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Já quero começar hoje também diferente. Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo, não vou ficar direcionando. Me ajudem para que não seja necessário. Então, podem falar, meninas. E eu já quero falar um pouquinho sobre o nosso desafio da semana passada. Se você conseguiu fazer esse desafio,
que a gente passou na semana passada, porque no final a gente vai ter outro desafio. Esses desafios têm sido maravilhosos porque eles têm sido uma possibilidade da gente colocar na prática a missão. Tem sido uma forma bem legal da gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E a semana passada, o desafio foi o seguinte, para a gente pensar em alguém que a gente gostaria que fosse um crente como nós, que participasse ali da mesma crença que a gente. E era para orar por essa pessoa todos os dias, para que essa pessoa tivesse uma experiência pessoal com Deus. Você fez? Vocês fizeram esse desafio? Se você não fez, é muito simples. Então aproveita, faça. Se você ainda não fez, para agora, pensa em alguém que você gostaria que estivesse junto com você nessa caminhada cristã. E aí você vai pedir para que Deus possa tocar o coração dessa pessoa, enviar o Espírito Santo e também te usar para que você possa ser uma ferramenta para alcançar essa pessoa. Então, se coloca à disposição de Deus. E aí teve outra pergunta na semana anterior. É quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus? E aí? Você está trazendo alguém? Você sabe? Eu sei como que tem sido a minha luta em relação a isso. Então, vamos colocar em prática, como nós falamos nos estudos anteriores, eu quero que Jesus volte. Você quer que Jesus volte. E para Jesus voltar, nós precisamos o quê? Cumprir a nossa missão. E a nossa missão é de ir por todo o mundo e falar do amor de Deus. Então, que possamos, sabe, todos os dias, ao estudarmos a palavra do Senhor, a gente ter esse desejo de compartilhar a missão. E eu quero começar, agora que a gente já orou, muito obrigada, Karine, lendo o verso principal dessa semana, que está em Lucas, no capítulo 10, o versículo 27, que diz assim: A isto ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse verso, ele é um verso assim clichê, é falado em todo o nosso mundo cristão e também, mesmo quem não é cristão, fala que a gente tem que amar as pessoas, né? Então, primeiro, para eu amar alguém, eu preciso me amar. Para eu amar alguém igual eu me amo, eu tenho que me amar. E a fonte de amor? Nós já falamos sobre isso. Quem que é essa fonte de amor? É Deus. É só Ele que é essa fonte de amor. Tem uma pergunta que eu achei muito, muito legal, que, que é assim: para um judeu, o que é amar de todo o coração? Por que eu achei essa pergunta interessante? Porque para o judeu, o coração ele é o centro da existência humana. Acho que nem para o judeu só, né? Para todos nós. Sem um coração a gente não vive. E o que é amar a Deus de todo o nosso coração? Karine, fala para gente. Eu vou direcionar. O que você acha que... Fala para gente um pouquinho sobre isso. Amar a Deus de todo o coração. O que isso significa? Olha, assim, o que eu entendo, né, da minha experiência pessoal, da vida cristã, como amar a Deus sobre todas as coisas, para mim significa assim, uma entrega do meu eu a serviço do Senhor. E isso assim, é como Jonas. E é engraçado, uma vez eu ouvi essa história, mas Jonas amou? Amou, entregou, né, mas tinha o seu lado, a sua luta, né. A gente Então até assim, falou sobre Jonas esses dias, né? sim, é assim, essa entrega de alma. Por que que Deus levou Jonas obrigado lá para Nínive? Porque ele já era entregue.
a vontade dele já não pertencia a ele, pertencia a Deus, né. Então, amar a Deus é a gente colocar toda a nossa vontade, todos os nossos desejos nos pés do Senhor e tomar os desejos dele para nós, E exatamente mesmo isso. mesmo que a gente não queira, né. Mesmo que a gente É, ache que seja um fardo, mas, e Cristo fala, né, assim, "Vocês vão ter que carregar a cruz", né. então, Jonas, ele, por mais, você até falou sobre isso aí, eu achei muito legal. Por mais que ele não quisesse, Deus amava ele. E Deus sabia que era muito importante Jonas ir pregar para os ninivitas. Porque, primeiramente, antes de Jonas pregar para aquele povo, ele precisava de uma transformação. E Deus, Exatamente. antes de levar essa transformação para os ninivitas, ele levou para Jonas. Isso Sim, acontece conosco. Então, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, a primeira transformação vem para a gente. A sim. primeira transformação é aqui, para depois eu ir amar o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Isso O é muito Espírito bom. Santo nos enche, né, e aí a gente se torna um vaso Exato. para Não, ir levando essa fonte da água da vida a quem tem sede, né. é isso mesmo. Posso- Débora, pode falar, fala aí. Eu estou lendo um livro bem interessante e o início desse livro fala exatamente sobre esse verso. O livro chama Viver para Deus. Ó, vou até mostrar aqui bem. Mas olha que interessante que diz nesse trecho, e é muito assim, exatamente sobre o que estamos falando. Ó. O modo pelo qual pensamos também influencia como nos comportamos. Quando praticamos hábitos do pensamento virtuoso, nossas ações refletirão a bondade de Deus. Então, essa transformação tem que existir em nós. Nós temos que ter um pensamento virtuoso para refletir a bondade de Deus aos outros. Quando somos cuidadosos com o que dizemos aos outros, tratamos as opiniões dos outros de maneira justa, somos honestos em relações e cultivamos interesses de humildade, permitimos que Deus revele o seu amor misericordioso por nós intermédio. Eu achei tão lindo isso, sabe? Porque assim, o início desse capítulo, ele fala exatamente isso, né? Amar a Deus de todo o nosso entendimento. É uma declaração extraordinária. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que a gente permita, né? Exatamente que Deus trabalhe o nosso pensamento, que ele seja virtuoso e que nós possamos revelar o amor de Deus através das nossas atitudes, dos nossos tratamentos, das nossas opiniões, porque é assim que Deus nos trata cada um de nós. Exatamente, Débora. Sabe uma observação assim que eu fiz aqui no meu guia de estudos? É que nós pensamos que amamos a Deus, mas nós não amamos se nós não demonstramos esse amor. É verdade. É verdade. É, né? Às vezes a gente fala, eu amo a Deus, mas se eu não demonstro esse amor, isso não é nada. Eu não amo, eu não amo. É. Pode falar, Karine. Eu queria, assim, achei interessante do verso inicial é que fala: "Ame a Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração", né. O entendimento, ele demonstra razão, né, ele traz a nós é é um pensamento racional, né. E o coração, ele se trata refere à emoção, né. E assim, quando a gente diz que as nossas ações são movidas pelo nosso coração, o coração ele carrega um peso de ênfase, né, de algo profundo, É que né, sem o não coração a gente não vive. sim, de nada é assim, nada superficial, realmente profundo. Uma Exato. mo uma motivação interna que eu poderia dizer até inabalável, né.
Exato. uma motivação interna inabalável. Então, assim, para você não se ama o que não se conhece. Esse acho que é o Exato. primeiro ponto. Você não ama aquilo que você não conhece. Então isso exige relacionamento. E você amar a Deus começa com você permitindo conhecê-lo, né? Isso. E se aprofundando no relacionamento com ele, né? Exatamente. Até que esse amor crie em você uma motivação e faça você querer demonstrar ao outro o amor que você recebeu. Pronto, a gente já pode terminar o nosso estudo. Resumiu, assim, perfeitamente tudo que a gente queria falar, Karine. Ótimo. E a única coisa que eu acrescentaria aí é a questão de obediência. Uhum. Porque se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu obedeço, eu vou cumprir a minha missão. Que a minha missão é amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, entende que é um ciclo de ações? Amor não é uma palavra. Amor é uma ação. E a Sim, ação gera outras ações. E é sim. exatamente isso que o centro do nosso bate-papo hoje quer deixar gravado aí na sua mente. Que amor envolve, né, a Karine disse, relacionamento. Aí, mais uma vez, a gente vai falar aquelas 3 palavrinhas: comunhão, relacionamento e missão. Para eu desenvolver este amor, porque eu, Débora, sou uma humana que não tem amor dentro de mim por mim Uhum. mesma. A fonte de amor é só Cristo, é só Ele que vai trazer. Débora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu falei que eu não queria direcionar, mas eu não estou aguentando. É, sobre, sobre Jesus ter aproveitado a oportunidade para a missão e alcançar pessoas. Jesus ele não deixou passar. E às vezes a gente tem oportunidade atrás de oportunidade e a gente, ai, não tô afim, ai, tô cansado, ai, tenho os meus problemas, ai, eu tenho isso para resolver e não cumpre a missão. Fala para mim um pouquinho sobre essa questão de Jesus não não ter perdido a oportunidade. Pelo contrário, ele procurava oportunidade para poder cumprir a missão, alcançar pessoas. Então, quando ele foi procurado e foi questionado, porque às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já passei por essas situações várias vezes. Assim, alguém veio me questionar sobre algo, sobre algo da Bíblia. E aí você responde pontualmente, mas você não traz esse envolvimento que Jesus trouxe, né? Porque ele põe a gente para pensar. Ele põe ele para pensar. Espera aí, ó. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora às vezes a gente pensa assim, quando eu respondo um questionamento de alguém, será que eu aproveito essa oportunidade para levar o evangelho? Como é que eu demonstro isso? E Jesus ele aproveitava todas essas oportunidades. A pessoa chegava com uma pergunta e ele respondia a pergunta, mas já jogando um questionamento, fazendo com que a pessoa sentisse essa necessidade de estudar, de aprender, de estar mais próximo. Então, esse método, será que nós utilizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente ou é observado, ou alguém fala assim, mas por que você tem esse comportamento? Porque um questionamento que muitas pessoas fazem. Mas por que você não trabalha aos sábados? Eu queria entender. E a gente responde, porque está na Bíblia, é um mandamento. A gente não faz a pessoa se sentir o desejo de estudar e pensar e dar um relacionamento, né? Ele jogava aquela pitadinha para a pessoa ter vontade de estudar e de pensar, nossa, realmente eu estou errado,
realmente eu preciso aprender, realmente eu preciso mudar de vida, né? E Então, foi exatamente isso que Jesus fez. era tudo muito intencional. Sim, Jesus, ele não perdia a oportunidade nessa não, questão. Ele, ele tinha essa intenção mesmo. É, e o que eu achei muito interessante, que o nosso guia de estudo aponta, que é sobre o intérprete da lei, quando ele perguntou, fez aquela pergunta importantíssima, que foi: o que eu vou fazer para eu herdar a vida eterna? Quando ele fez essa pergunta, é uma pergunta importante, certo? sim, É uma pergunta importante. Só que ele não queria fazer essa pergunta, ele não estava fazendo essa pergunta porque ele realmente queria saber. Ele estava fazendo não, essa pergunta porque ele queria testar a Jesus. E Jesus, a parte divina de Jesus, sabia que a pergunta não era sincera, era não, para testar. Porém, Jesus ele poderia ter agido assim com rispidez com ele, e Jesus não agiu dessa forma, ele agiu com amor. Ele respondeu a pergunta, e ele respondeu assim com tanto amor, com tanto carinho. Ele respondeu fazendo outra pergunta, né? é. Mas ele respondeu assim de uma forma tão cuidadosa que aquela pergunta ficou cravada no coração daquele intérprete. Então, é a resposta, né? Ele nos ama incondicionalmente. Então, o que que ele disse para ele? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que ele era capaz disso? Porque, na realidade, ele tinha vindo com uma má intenção, né? A intenção dele não era boa, mas ele achou que ele ia ter uma resposta bruta, ríspida. Isso. Não. E sabe, Jesus, pode falar. pode falar. Não, Jesus sabe, não. Jesus, ele não foi ríspido. E ele respondeu a pergunta agindo da forma que ele falou que ele respondeu. Eu Sim. estou tentando expressar em palavras isso. Assim, Jesus ele estava amando tanto aquele intérprete, aquela pessoa, como ele se amava. Ele amava É. tanto aquela pessoa que ele não foi ríspido com ela. Então, ele pensou assim: é, eu não posso ser grosso, porque eu não gostaria que fosse grosso comigo. Ele Sim. está me perguntando para me testar, ele está me perguntando com uma pinta de maldade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dizer para ele: olha, ame seu próximo como a você mesmo. Ame ao E, Senhor teu Deus de todo o seu coração. E e quando foi uma Jesus resposta de amor. Exato. Quando Jesus respondeu isso, ele respondeu isso amando. Ele Sim, respondeu isso praticando a própria resposta. é verdade. E é exatamente esse o exemplo que nós devemos seguir, um exemplo de amor, usando sempre, é constante. A gente tem que agir com as pessoas da forma que a gente gostaria que elas agissem conosco. A gente fala isso o tempo todo para as crianças, né? É. A gente fala isso para as crianças: olha, você ia gostar que alguém fizesse isso com você? Mas agora vamos trazer para a gente. Eu acho que a resposta de Jesus demonstra o real interesse que ele tinha no ser humano. Jesus ele não estava interessado em responder a debater, picuinhas. Teologicamente, Sim, ele tinha um interesse real e genuíno naquela alma, naquela pessoa, na salvação daquela pessoa, né. Cristo realmente queria estender a mão para ela e trazer ela para junto dele, para o que nós chamamos de vida eterna, né, para uma vida futura sem sofrimento, sem dor. E Cristo enxergou ali a oportunidade, né, de levar aquilo para aquela pessoa, né. Quando Cristo chega na nossa vida dessa forma, ele desfaz algumas coisas que há em nós, né. Eu penso, a arrogância, a prepotência,
a ideia de que nós, quando Cristo, eu imagino que quando Cristo fez essa pergunta para ele assim, mas o que a palavra diz? Como você entende? Né? Levou o intérprete da lei, porque assim, veja, o intérprete da lei, ele era, entendia-se que ele era douto na lei e que ele sabia do que estava falando, ou seja, assim, ele não necessitaria de uma resposta, né? Talvez ele até tenha feito como forma de uma pergunta retórica, assim, eu sei, você não precisa me responder, né? É, mas ele não esperava essa resposta de Jesus. Mas ele não esperava a resposta de Jesus, né. Então, assim, aquilo fez com que ele levasse e talvez quisesse demonstrar o quanto ele era inteligente, o quanto ele sabia da palavra. Só que acho que quando ele se deparou com a humildade de Cristo, a forma amorosa como ele falou, e acho que, imagino que estou olhando nos olhos dele, demonstrando real interesse de saber o que ele tinha para falar. Eu acho que provavelmente, assim, na minha visão, isso deve ter feito com que ele abrisse o coração para receber a Deus, assim, para receber o Espírito Santo e reconhecer quem era aquele que falava com ele, né. Exatamente. Essa forma de Jesus responder é a forma com que a gente deve agir, que a gente deve responder também. Com amor, como você diz, com genuinidade, genuinidade. Unidade. E a gente deve responder dessa forma, deve agir dessa forma com as pessoas, né? Nós devemos praticar os ensinamentos bíblicos, porque foi isso que Jesus fez. Ele estava respondendo, praticando a resposta que ele estava dando. E a gente tem que ter essa coesão e coerência de tudo que a gente fala e faz. Isso é extremamente importante para a gente herdar a vida eterna, que era o ponto principal que foi falado ali. Eu quero herdar a vida eterna. Ele sabia. E um ponto aqui para a gente já meio que encaminhar aqui para o final é sobre a vida eterna. O grande desafio é fazer o que sabemos que é certo e seguir aquilo que acreditamos. Como que a gente vai saber o que é certo e seguir aquilo que a gente acredita? Através do quê? Através da palavra do Senhor. Que a Sim. palavra do Senhor é o nosso guia para nos mostrar o que a gente deve fazer, para seguir. E algo que eu achei muito interessante que o nosso guia de estudo nos trouxe é sobre a nossa consciência de saber que nós não somos eternos, nós somos mortais. A gente sabe disso. E o fato da gente saber que a gente é mortal e o fato de saber que existe ressurreição e que existe eternidade, isso traz sentido para a nossa vida. Porque se a gente não tivesse essa ideia que Deus nos mostrou de que é possível viver eternamente bem, feliz, em plenitude, a nossa vida não faria sentido, sabe? Ia ser que nem uma planta que nasce, cresce, se reproduz e morre. Não tem graça isso. E quando a gente vê que tem algo além disso, isso nos desperta o amor. Isso nos desperta realmente amor, amor pela vida, amor por Cristo, amor por um objetivo, por um sentido, né, na nossa vida. E é somente por amor às pessoas que a gente pode permanecer firmes aqui nessa terra para a gente poder alcançar a eternidade. Sim. Né? O amor, ele é o caminho também. E aí, quando a gente vê que Jesus, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Já vi. ele é a fonte de amor, que é o amor, é o caminho, o amor nos leva à verdade, o amor nos leva à vida, que é a vida eterna. Sim. O amor nos redime, né. Exato. Ele nos motiva a porque eu acho que quando
o guia de estudo, né, tem até uma parte que ele fala assim, que nós somos como neblina que aparece e em um instante logo dissipa. Eu estava até comentando com a Débora antes do vídeo, que isso me faz pensar o quão frágil ou quão insignificante a minha vida é. E que, é assim, nós somos dependentes, até para sobreviver, para manter a nossa existência, né. Vo Nós somos assim, nós somos frágeis, a questão da nossa insignificância, mas nós somos muito valiosos. Que a gente vale sim, nós quem? somos muito amados. Amados, mas e isso nos tornam pessoas valiosas, importantíssimas. Por isso que a Sim, gente tem que se importar com o nosso próximo, que é, que é o que Cristo nos deixa, né? E é sim. onde entra aqui a ideia central do nosso é o tema da nossa semana, que é a missão em favor do nosso próximo. Eu só vou cumprir a minha missão em favor do próximo se eu amar a mim mesmo, se eu entender o meu valor e o valor do meu próximo. Se eu entender Se que você tem entender além. também que você, assim, você eu vejo assim, né, eu não sou ninguém sem Cristo. O que me torna valioso e o que me faz ser valioso é Ele. Ele me dá esse valor, Sim, né. Eu não tenho porque eu sou, eu tenho porque eu recebi de Cristo esse valor. Ele pagou o preço por mim, né. Ele me Exato. tornou valiosa. Então, assim, e por esse amor que eu recebi, é que eu tenho não só, assim, eu tenho o dever de amar ao outro, de dar esse valor também ao outro, de falar: "Olha", como Paulo diz, né, "Aquilo que eu recebi eu tô te dando, Exato. eu recebi Ó, amor". aqui no nosso guia de estudo diz assim, ó: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, que está em Tiago 1:27. Esse é o nosso objetivo. Então, se eu quero amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, e ao próximo, eu preciso fazer algo por esse próximo, que é o que Deus está me pedindo. Os frutos que Cristo quer que produzamos são as boas obras. E quais são essas boas obras? A gente vai ver aqui nos frutos do Espírito, que são palavras amáveis, atos de bondade, de consideração afetuosa para com os pobres e necessitados e para com os aflitos. Então, a gente precisa colocar em prática esse amor, né? Esse amor ele precisa ser prático. E aonde vai entrar agora o nosso desafio para a próxima semana, que é sim. assim, orar diariamente por alguém diferente de você, ou mesmo por alguém que você não gosta. Gente, Difícil, né? difícil, né? Não É é difícil. difícil. Mas, sabe, o que eu gostaria de trazer uma reflexão. O céu é um lugar para todos. Todos nós somos importantes. Deus amou a todos nós. E se eu tiver alguém aqui nessa terra que eu não quero que vá para o céu, eu não vou para o céu. É verdade. É É verdade. pesado, mas eu não posso desejar isso para ninguém. Eu É tenho que verdade. desejar o céu para todos, porque eu Uhum. tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesma. E o que que eu quero? A eternidade. Eu quero viver ao lado de Cristo. Então eu preciso que todas as pessoas que eu conheci estejam no céu comigo. Eu preciso orar por elas, eu gostando Sim, delas ou não. E se é eu não verdade. gosto de alguém, eu vou ter que orar e pedir para que Deus coloque esse Esse sentimento. amor no meu coração. Exatamente, Débora, esse amor. E assim, esse amor não significa que eu amo as atitudes erradas que talvez essa pessoa faça. É amar a pessoa. A gente conseguir separar. Pode falar, Débora. É assim, ó. Deus, ele nos ama incondicionalmente.
mas ele não ama o nosso pecado, né? Ele tem amor por nós, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. Se nós pecarmos, então assim, Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então, nós temos que colocar isso na nossa vida, né? Como experiência própria, eu digo isso. Assim, muitas vezes a gente acaba ficando magoada com as pessoas. Sim. E eu já tive muita dificuldade, digo por mim, muita dificuldade de perdoar alguém. E depois eu pensava assim, nossa, mas poxa vida, como é que eu vou conviver com essa pessoa lá no céu? Como é que eu vou poder estar lá se eu não tenho o dom do perdão, né? Então, o que Deus precisa nós é que precisamos buscar mais a Deus e buscar mais o perdão e buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos, apesar dos pecados e defeitos que eles têm. Deus é a Sim. fonte de amor. Cristo é a fonte de amor. A gente vai precisar finalizar, mas eu tenho certeza que vocês gostaram assim como eu gostei. Sim. O amor, ele é uma ação, ele é prática. A gente precisa amar as pessoas, precisamos amar uns aos outros e amar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, que a gente termine esse momentinho aqui, esse bate-papo, com esse pensamento. Eu preciso amar todos até a eternidade. Então, eu te convido a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor Jesus, amado Pai, obrigada porque o Senhor nos falou aqui claramente, Deus, que nós precisamos do seu amor. Precisamos estar conectados contigo para a gente conseguir amar o nosso próximo. Sem a gente estar conectado contigo, nem a nós mesmos a gente vai conseguir amar. Então, nos ajude, Senhor. É o que nós queremos. Estar repletos do seu amor, transbordando do seu amor, para que as pessoas olhem para nós e vejam amor saindo dos nossos olhos. Amém. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos. Amém. Amém. Gente, obrigada. Até a próxima. Débora. Foi maravilhoso. Tchau, tchau.